4. A questão 4 é sobre crase. Diz assim: assinale a alternativa em que, alterando-se o verbo do segmento sublinhado, no período acima, não tenha, novamente, quase o mesmo contextozinho da questão anterior, não tenha se mantido a adequação à norma culta, não leve em conta as alterações. Esse é um tipo de questão de concurso que você bate e já tem que lembrar a regra, aspirar, visar, assistir, certo? Tem que ficar atento. Então, olha só aqui, bem rápido, sobre a regência desses verbos aqui, olha só. Verbo aspirar. Verbo aspirar, ele pode ser cheirar. Se for cheirar, vai ser sem preposição. Isso é o sentido, viu, gente? Assim como o verbo aspirar pode ter como sentido de desejo. E aí ele vai ser empregado com preposição a. Certo? Beleza? A mesma coisa acontece com o verbo visar. Visar pode ser mirar, apontar, vai ser empregado sem preposição. Mirar, visar pode ser desejar. Se é desejar, vai ser empregado com preposição. Beleza? Então, o que é que eu vou concluir aqui, Aspirar e visar no sentido de desejo vão ter a mesma regência e o mesmo sentido. Então, eles vão ser o quê? Equivalentes. Beleza? Aspiro ao sucesso, viso ao sucesso. Aí vai ter o mesmo sentido. Vai ter o mesmo sentido. Beleza? Então, quando você joga aqui, aspiraram as visões, aspiraram as visões, desejar, regiar. Visam, está no sentido de desejar, regiar. Qual é um dos requisitos básicos para a ocorrência da crase? Preposição. Então, uma vez que haja o emprego da preposição a, há 50% de chances de que ocorra crase. Para que haja crase, gente, na regra geral, eu posso aqui aplicar o que eu chamo de regra do cachorro. Primeiro passo, lembrando, eu analiso a regência e depois eu substituo a feminina pela masculina. Vai ter crase quando eu conseguir na masculina fazer o latido do cachorro, que é o au. Então aqui, aspiram. Primeiro passo é regência. Aspiram, regiar. Beleza. Vou trocar visões por cargos. E aí, como é que eu vou falar? Aos. Aspiram aos cargos. Aos. Então vou usar esse métodozinho aí, para a regrinha do cachorro. Beleza? Ok. Então a A tá ok, a B tá ok. Olha a letra E, remetem, remetem às visões, remetem a algo, remetem a alguém. Então o verbo remeter também rege preposição. Ok? Então tá ok a letra E. Aí você vem para cá para a questão do verbo assistir, Verbo assistir. Verbo assistir no sentido de ver vai ser empregado com preposição a. Foi o que ele cobrou aqui, Assistem às visões. Assistir está no sentido de ver. Rege o quê? Preposição a. Por que a letra D é a resposta da questão D? Por que a letra D é a resposta da questão 4? Porque quem almeja, almeja algo. Quem almeja, almeja alguém. Então é um verbo que não rege preposição. Entendeu? É bem interessante, né? Porque quando você pega aspirar e visar, a própria gramática fala, aspirar e visar no sentido de desejar, almejar, exige preposição. Só que aí ele fala de aspirar e visar.
No caso, almejar não rege. Quem almeja, almeja algo, almeja alguém. Certo? Então, eu vou dizer o quê? Eu almejo o cargo público. E não eu almejo ao cargo público. Então, aqui seria almejam as visões, almejam os cargos. Então, a questão que a IDECAN trouxe aí para tentar confundir você. Tá ok? Então, 4, letra D. Ok. A questão 5 vai remeter ao verbo haver e ao verbo existir. O que é que eu tenho que saber, gente? Presta muita atenção aqui. O que é que eu tenho que saber? É que são dois lados da moeda. Aqui, ó. São dois lados da moeda. Lado 1, verbo haver. Lado 2, verbo existir, verbo ocorrer e verbo acontecer. Certo? São dois lados da moeda. O verbo haver, quando significa, e aí você vai lembrar, haver igual a existir, ocorrer, acontecer, o que é que nós lembramos do verbo haver? O verbo haver, ele é verbo, o quê? Impessoal. É assim? Já existir, ocorrer, acontecer, eles vão ser pessoais. É isso que eu tenho que conflitar. Verbo impessoal é singular. Verbo pessoal flexiona. Certo? Verbo pessoal, ele flexiona. Então, este é o primeiro ponto. Certo? O texto é com o verbo haver ou com o verbo existir? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o verbo haver, ele equivale? Ele é igual? Ele é equivalente? Como é que eu vou saber que ele é equivalente? Você substitui. Faz a substituição normal. E aí, sempre lembrando, existem dois lados da moeda. Existe o lado que você vai falar havia pessoas na festa, em que aqui o verbo haver está no sentido de existir, ó, está igual. Então, ele é o quê? Ele é impessoal, ó. Haviam pessoas na festa, eu consigo falar existiam pessoas na festa. Entendeu? E existe o lado desses caras aqui, ó. Existir, ocorrer, acontecer. Se eu for usar eles, eu vou dizer existiam no plural. Existiam pessoas na festa. Então aí a dica é o verbo haver, você tenta igualar existir, ocorrer, acontecer. Se for equivalente, o verbo haver fica no singular. Esses três verbos aqui, eles vão ter sujeito, então basta você procurar o sujeito deles.